Aula 3.1. Conteúdo: a pontuação na construção do sentido do texto escrito. Habilidade D21. Reconhecer efeitos de sentido decorrentes do uso de pontuação ou outras notações. Bem-vindos mais uma vez ao Saber Mais 2, aula de língua portuguesa. Língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre pontuação e outras notações presentes em textos, certo? Você que é aluno do ensino médio, aluno do terceiro ano, já sabe que pode fazer, deve fazer a prova do Enem e vai escrever um texto dissertativo argumentativo, ok? Nós não vamos tratar disso, mas vamos tratar de algo que está relacionado a isso, a pontuação e outras notações na escrita. Pois é. Então, olha só, o texto escrito, ele deve ser bem estruturado, não é verdade? Com certeza. Então, o autor, ele deve primar por uma boa organização desse texto, para que o leitor compreenda esse texto, já que ele não está ali cara a cara. Ele escreve e submete ao leitor, e o leitor vai tentar dialogar com esse autor, e é aquela relação que você já conhece: leitura, inferência, levantamento de hipótese, formando todo o processo de leitura. Mas, enfim, para que esse autor organize bem esse texto, você, leitor, tem que encontrar um texto bem organizado. Então, esse autor, esse escritor lança a mão de alguns recursos, faz uso de alguns recursos justamente para isso. Quais são esses recursos? São vários. Vamos tratar hoje de alguns desses recursos, a pontuação e o uso de outras notações, para justamente organizar esse texto. Então, de antemão, nós vamos fazer o quê? Nós vamos relembrar alguns sinais gráficos que você, aluno, que eu como professor, o seu professor presencial, o pessoal da sua casa usa e deve usar quando escreve. Vamos relembrar? Alguns sinais de pontuação. Olha só, nós não vamos falar profundamente de cada um pela questão do tempo, mas vamos relembrar brevemente. A vírgula, olha aí o sinal gráfico chamado vírgula, ele serve para apresentar uma breve pausa na escrita. O ponto, ou ponto final, ele serve para apresentar uma pausa maior, concluir uma ideia, uma declaração. Temos também o ponto de interrogação, para fazer aquela pergunta direta. Como vão vocês? Pois é, aí eu coloco no fim da frase o sinal de interrogação, o ponto de interrogação. Depois nós temos o ponto de exclamação, geralmente usado para representar emoções, sentimentos, surpresa, entusiasmo. Em seguida nós temos as aspas, serve para delimitar, dar ênfase a alguma palavra, por exemplo. As reticências, para apresentar uma supressão, uma interrupção de pensamento ou no texto. Enfim, esses são alguns dos sinais gráficos. E lembrem-se de uma coisa: cada sinal gráfico vai ter a sua função e já vai ser acompanhada de uma carga semântica, uma carga de significado. Exatamente. É isso. A pontuação, as notações gráficas, elas fazem com que o texto ganhe um sentido. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Observe a história de um homem que estava prestes à morte. Que triste, mas acontece. Vamos acompanhar, observem aí. Aí nós temos um texto breve: a herança sem herdeiro. Que coisa! A herança sem herdeiro. Um milionário, à beira da morte, lembrou-se de que não havia feito testamento dos seus bens. Como não possuía herdeiros diretos, precisava deixar ao menos um registro da sua vontade acerca da distribuição da sua herança.
moribundo, de madrugada, usou suas últimas forças para escrever o seguinte texto: deixo os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate e nada aos pobres. Opa, olha aí, ele não teve tempo de pontuar o texto. Meu Deus, e agora? Ele tentou deixar a herança para alguém, mas escreveu um texto completamente sem pontuação, e aí a gente tem um grande problema, porque o texto não está claro, apresenta ambiguidade, apresenta falta de clareza. Pois é. Além do milionário, existem essas outras pessoas que vocês viram no texto. Tem a irmã, tem o sobrinho, o alfaiate e também os pobres, que vai ser representado por uma pessoa, um procurador. Então, observem aí a imagem. Nós temos a irmã, o sobrinho, o alfaiate, o costureiro que faz a roupa masculina. Temos também os pobres que rodeavam esse milionário. O que a gente vai fazer? Já que ele deixou esse texto sem sentido, citando a irmã, citando o sobrinho, citando o alfaiate, citando os pobres, afinal, para quem ele deixou a herança? Então, já que ele citou esses personagens muito interessados, eles vão escrever o texto de acordo com o seu próprio interesse. Vamos acompanhar a primeira personagem, a irmã. Então, vejam como ela vai pontuar esse texto para receber essa herança. Então, se lembrem de todos aqueles sinais gráficos que você pode utilizar: a vírgula, o ponto, a interrogação, a exclamação, etc. Outros sinais gráficos também. Observem como a irmã pontuou esse texto. Vamos ver aí. Você vai ver aí como é que ela pontuou. Ela organizou esse texto da seguinte maneira: ela quer receber essa herança. Então ela escreveu assim: deixo os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Percebam que ela usou ali a vírgula e que ela usou os pontos, não foi? E é ela que vai receber se esse texto valer. A irmã. Agora vamos ver como é que o sobrinho pontuou o texto usando esses sinais gráficos. Observem. Deixo os meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Olha só, ele já usou uma interrogação, fazendo uma pergunta e depois respondendo: deixo os bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho, ponto. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Observe que o texto é o mesmo, mas que mudou totalmente o seu sentido, porque agora foi o sobrinho que escreveu. O interesse dele é receber a herança e ele organizou esse texto a seu favor. Vamos acompanhar agora o texto segundo o alfaiate. Agora o alfaiate quer ser pago e quer receber essa herança. Então ele vai pontuar da seguinte maneira: deixo os bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Usou duas interrogações, exclamação e ponto a seu favor, mudando completamente o significado do texto. Vamos ver agora como os pobres foram representados por um procurador. O procurador é aquela pessoa que representa outra. O procurador dos pobres escreveu o seguinte: deixo os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Aos pobres. Tá vendo só? Usou mais interrogação, mais exclamação e mudou completamente o sentido. Qual a função desse nosso exercício? A gente perceber
Você viu que o texto estava sem pontuação, completamente sem sentido. E aí nós tivemos alguns personagens que queriam receber a herança, o texto trata de uma herança. E aí cada personagem escreveu de acordo com o seu interesse, defendendo o seu lado. Eles organizaram o texto usando sinais gráficos, mudando o sentido desse texto, certo? Então essa é a função essencial da pontuação dos sinais gráficos no texto. Vamos então refletir o seguinte, que a pontuação ela vai fazer o que para o texto? O que ela oferece ao texto? Observem aí. Ela torna possível a coerência, e coerência quer dizer sentido. O sentido geral desse texto pode ser e deve ser organizado com o auxílio dos sinais gráficos. A pontuação também torna possível a coesão. Coesão significa o quê? Uma ligação. Esse texto vai ser amarrado de forma coesa. Então, tornar possível a coesão é amarrar, é apresentar uma amarração do texto completo. Esse texto completo sendo amarrado com os sinais gráficos e com outros recursos também. Mas hoje nós estamos tratando da pontuação e de sinal gráfico e daqui a pouco nós veremos outras notações. Evita a incompreensão, logicamente, tornando o texto mais claro, o leitor vai compreender esse texto. Então, a pontuação evita a incompreensão. A pontuação também reproduz intenção da fala. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou falando com vocês aqui, agora eu estou olhando para vocês nos seus olhos, certo? Estou aqui fazendo careta, estou sentado com uma postura, tem a entonação da minha voz. Então, nesse momento, durante nossa comunicação, existem recursos extralinguísticos. O que quer dizer isso? Estão além do linguístico, estão além da fala, da minha fala, da palavra que eu estou verbalizando. Então aqui eu tenho os meus trejeitos, eu tenho as caretas, eu tenho a minha linguagem corporal interagindo com você também. Você está analisando tudo isso, fazendo o meu raio-x. Além, é claro, da entonação da minha voz, não é verdade? Então isso aí faz parte da fala. Agora, se eu quiser apresentar esses sinais na escrita, como é que eu vou fazer isso? Já que eu não tenho ali os gestos, já que eu não tenho a voz sendo dita, já que eu não tenho essa entonação, eu uso a pontuação justamente para isso. E você, aluna, você, aluno inteligente, como é, você vai buscar isso no texto, acompanhando as pistas que essa pontuação vai te dizer, vai te apresentar, e você mentalmente vai fazer esse exercício de tentar compreender essas entonações, essa intenção do autor, que ao invés de falar, está escrevendo, ok? Então, para fechar esses pontos, esses aspectos que a pontuação vai nos apresentar, olha só aí. Além de tudo que a gente já viu, marca os diferentes tipos de frase. Quais são os tipos de frase? Frase interrogativa, apresentando uma pergunta. Frase exclamativa, apresentando uma exclamação, uma surpresa, uma admiração, uma hesitação também. Também temos frases declarativas. Eu apenas declaro algo, afirmo algo ou nego algo. Então, a pontuação vai permitir que eu compreenda esses diferentes tipos de frase, garantindo, inclusive, a entonação da frase. Quando eu faço uma pergunta, eu digo o seguinte: quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Olha a entonação da pergunta. Quem mexeu no meu queijo? Isso é pergunta. É diferente da surpresa. Alguém mexeu no meu queijo. Alguém mexeu no meu queijo. Aí eu coloco o sinal de exclamação para falar dessa surpresa, dessa emoção.
E, por exemplo, uma frase declarativa. Alguém mexeu no meu queijo. Ponto. Diferentes entonações. A pontuação nos ajuda a compreender isso, ok? O que a gente vai fazer agora? Como eu falei para vocês, nós não vamos adentrar muito na questão da pontuação. A gente já falou bastante e vamos ver alguns, não todos, sinais gráficos. Vamos ver algumas funções de alguns sinais gráficos. Observem aí. O primeiro deles são as reticências, os 3 pontos seguidos. Marcando uma suspensão da frase, uma interrupção, elas são empregadas para indicar continuação de uma ação ou fato. Então, observe aí o exemplo. O balão foi subindo e foi subindo. Olha aí a continuação da ação de o balão subir. O balão foi subindo e vai embora. Também serve para indicar suspensão ou interrupção do pensamento. E eu que trabalhei tanto pensando que... Pois é, esse pensamento que fica meio vago, ele é interrompido com uma intenção, claro. Temos também, para representar na escrita, hesitações comuns da língua falada. Quer dizer, alguém fica meio sem jeito, teme alguma coisa, então usa as reticências para marcar isso, essa hesitação. Então observe o exemplo. Não quero sair porque eu não estou com vontade. Olha aí. Não quero sair porque eu não estou com vontade. Aí a gente vê essa hesitação nessa fala e nessa escrita sendo representada pelas aspas, ok? Vamos também acompanhar as aspas em citações. Digamos que eu vá escrever um texto e eu preciso apresentar uma citação, citar alguém, dizer que alguém falou alguma coisa. Eu uso as aspas. Como disse Machado de Assis, a melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada. Foi isso aí foi Machado de Assis quem falou, quem escreveu. Então eu coloco entre aspas, indicando uma citação. As aspas também servem para realçar uma palavra ou uma expressão. Então observem, Mariana reagiu impulsivamente e lhe deu um não. Olha lá as aspas em cima da palavra não. Temos uma ênfase nessa palavra não. E mais abaixo isso fica mais claro no próximo exemplo. Quem foi o inteligente que fez isso? Olha ali, quem foi o inteligente que fez isso? Quer dizer, inteligente, entre aspas, indicando ali uma ironia, justamente dizendo o contrário. A pessoa não foi bem inteligente ao fazer alguma coisa e a pessoa que escreveu colocou entre aspas justamente para indicar essa ironia na escrita. Muito bem. Vamos acompanhar outro sinal gráfico. Observem aí. A exclamação marca o fim de qualquer enunciado com entonação exclamativa, exprimindo admiração, surpresa, assombro, indignação. Vamos à luta. Observe aí o entusiasmo. Vamos à luta. E abaixo, entrem na sala. Olha só o clima tenso abaixo. Entrem na sala. Exclamação. E o sinal de exclamação também serve para com o uso das interjeições. Oh, ah, pois é, isso aí é bem simples, tá? Só para que a gente lembre rapidinho. Então, gente, é importante identificar o sentido provocado por meio da pontuação. E é isso que a gente vai praticar a partir de agora, certo? Identificar o sentido provocado pelo uso da pontuação. Então vamos considerar travessão, aspas, reticências, interrogação, exclamação, enfim, os sinais gráficos. E aí nós temos a seguinte
tirinha, observem. Que olhar é esse da Lila? Olhar de tristeza, de mágoa, desilusão, olhar de apatia, tédio, solidão, sorte. Pensei que fosse conjuntivite. Olha só, aí a gente tem que prestar atenção lá no terceiro quadrinho. Vejam a intenção que o autor quis expressar usando essas exclamações. Sorte, pensei que fosse conjuntivite. Então eu pergunto a vocês, nesse terceiro quadrinho, os pontos de exclamação reforçam uma ideia de quê? É de comoção, ele sente dó, pena, ideia de contentamento, ideia de desinteresse, ou é uma ideia de surpresa? Claro que não. Ele diz assim, sorte, pensei que fosse conjuntivite. Quer dizer, ela vai dizendo, responde a pergunta, que olhar é esse, Dalila? Olhar de tristeza, de mágoa, de desilusão, olhar de apatia, tédio, solidão. Quer dizer, falando do emocional dela, que não vai muito bem. Aí ele fala o seguinte, sorte, pensei que fosse conjuntivite. E você, aluno, como leitor, rapidamente identifica um tom irônico e até um pouco humorado também, causa humor. E, logicamente, essas exclamações vão reforçar a ideia de desinteresse dele, pelo que ela está sentindo. O lado emocional dela que não vai muito bem, ele poderia dizer, poxa vida, que coisa, né? Na verdade, ele muda completamente a sequência. Ele vai dizer uma coisa que não tem nada a ver. Quer dizer, eu pensava que fosse conjuntivite, nada a ver. Nada a ver mesmo, demonstrando o desinteresse dele pelas sensações que ela estava apresentando. Muito bem. Nós vimos os sinais gráficos, a vírgula, o ponto, as aspas. Vocês conhecem isso e muito bem. Só que existem outros recursos que são chamados de notações gráficas. Os sinais gráficos também são notações, mas esses sinais que vocês estão vendo aí são outros recursos e são chamados de notações na escrita. Então, outras notações também podem sugerir sentido, reforçar uma ideia, podem ironizar. Então, quais são esses outros recursos? Quais são essas notações? Tamanho da letra. Tamanho da letra também pode nos indicar algo, quer nos indicar algo. Temos também caixa alta, que é a letra usada em maiúsculo. Também representa algo, tem a sua carga semântica, sua carga de significado, não está ali à toa. Então, observem isso. A letra em itálico, geralmente para dar uma ênfase, para que você preste atenção em algo, fica um pouco inclinada essa letra, significa o itálico, é uma forma de essa letra ser apresentada. Também temos o negrito, que vem de negro mesmo, de preto, então essa letra fica mais forte, mais acentuada, fica mais preta, mais negra, por isso negrito. Então, gente, você, quando vir isso no texto, você tem que desconfiar, porque é uma pista que vai te ajudar a interpretar esse texto e entender a intenção do autor. Aí você deve se perguntar, essa marca, essa anotação serve para quê no texto? Então vamos acompanhar um exemplo, observem aí. Outro, olha o que eu ganhei. O outro responde, um relógio. Não, uma máquina do tempo. E para voltar ao passado é só girar esse pininho e... Outro, olha o que eu ganhei. Ridículo. Muito bem. Outro quadrinho, temos dois personagens e temos o seguinte. No primeiro quadrinho e no último, nós temos o que? Observe. Vamos ver por parte. Vamos acompanhar no primeiro quadrinho esse diálogo em negrito,
e também em caixa alto, representando um entusiasmo. Muito bem, representando um entusiasmo. E se a gente ligar isso à imagem, observe que ele está com a boca bem aberta. Então ele está fazendo o quê? Vejam aí. Gritando, isso aí indica um grito. Geralmente na escrita, caixa alta significa, além de entusiasmo, grito. Está falando alto. Temos as reticências nesse terceiro quadrinho. E para você voltar ao passado, é só girar esse pininho e... Olha aí, interrupção da fala. A gente compreende um mistério, um suspense, e depois vai entender que isso faz parte do humor que vem no próximo quadrinho. Observem, o humor veio no próximo quadrinho. Repetição provocando o humor. Vocês entenderam? Observem aí. Nós temos nesse último quadrinho a repetição do primeiro. Como ele voltou o pino, ele voltou o tempo, ele repetiu a mesma frase falando do mesmo jeito, e aí provoca-se o humor, certo? Então nós temos o seguinte, vejam aí, no primeiro quadrinho, a intenção da caixa alta foi o entusiasmo e o grito. No último quadrinho, a intenção do negrito e da caixa alta nos leva ao humor. Claro, também a gente tem que ligar tudo, né? Isso é texto, isso é ler, você tem que linkar tudo. Nós vimos as reticências com o suspense e em seguida nós vimos esse humor com a repetição da primeira frase do primeiro quadrinho. Ele voltou no tempo, repetiu da mesma coisa, da mesma maneira. Aí o amigo falou ridículo, justamente porque é ridículo fazer isso. Então vamos ver outra situação. Vamos ver outra situação? Nós temos um texto e esse texto é maior, certo? Então observem o seguinte, vamos tratar de um assunto interessante. O Islã não é só árabe. Religião abrange diversas etnias em todo o mundo. Esse texto foi reduzido, certo? Então vamos acompanhar. O islamismo cresceu em número de adeptos, muito mais fora do mundo árabe do que no local em que a religião nasceu. Enfim, o islamismo se espalhou. Basta fazer uma comparação. Os países islâmicos mais populosos, como a Indonésia, com apenas 222 milhões de habitantes, o Paquistão, 145 milhões, Bangladesh, 131 milhões e Nigéria, 127 milhões, tem contingentes humanos muito maiores que o Egito, 70 milhões. País de maior população entre os árabes, seguido de longe pelo Sudão, 36 milhões. Até a Índia, majoritariamente hindu, tem aproximadamente 100 milhões de muçulmanos. Muito bem, vocês observaram o texto, compreenderam aí, está tratando de religião e do maior número de adeptos dessa religião, e aí apresenta alguns dados numéricos. E temos a seguinte pergunta. As aspas empregadas na palavra apenas, linha 5, foram usadas para dar a ela um sentido irônico, crítico, metafórico, coloquial ou técnico. Então vamos voltar ao anterior. Vamos ler até onde temos as aspas. Observem. Basta fazer uma comparação. Os países islâmicos mais populosos, como a Indonésia, com apenas 228 milhões de habitantes. Então, observe aí, essas aspas acima de apenas, vocês observaram a minha entonação, né? Apenas, só isso, tá? Apenas 222 milhões de habitantes. Quer dizer o quê? Vamos ver as alternativas. É uma ironia, uma crítica, uma metáfora, uma coloquialidade ou um aspecto técnico? Qual é a resposta? Observem. É um tom irônico, gente. Foi usado com sentido de ironia, para dar um sentido irônico.
Apenas 228 milhões de habitantes é muita gente mesmo. Então, a gente compreende essa ironia. Agora, mudando o assunto. Como vocês sabem, leitura é um processo que requer conhecimento prévio, aquela bagagem cultural que você tem que ter, que você vai construindo ao longo da sua vida, vida familiar, escolar, amorosa, enfim. E aí eu apresento o seguinte para vocês, observem aí. Existia um autor chamado Franz Kafka, que escreveu um livro muito famoso e muito interessante que se chama A Metamorfose. Vamos então acompanhar uma breve biografia e também saber um pouco mais dessa obra de Franz Kafka. Observem aí. Franz Kafka, 1883 a 1924, foi um escritor tcheco de língua alemã e considerado um dos principais escritores de literatura moderna. Sua obra retrata as ansiedades e a alienação do homem do século XX. Kafka nasceu em Praga, cidade que pertencia ao Império Austro-Húngaro. Filho de um comerciante judeu muito abastado, cresceu sob as influências de três culturas, a judia, a tcheca e a alemã. Seu livro mais conhecido é A Metamorfose. Nessa obra, Kafka descreve a história de um caixeiro viajante que abandona suas vontades e desejos para sustentar a família e pagar a dívida dos pais. O nome desse personagem é Gregor Samsa. Numa certa manhã, Gregor acorda metamorfoseado em um inseto monstruoso. Kafka descreve esse inseto como algo parecido com uma barata gigante. Pois é, o personagem principal de A Metamorfose está ali no seu quarto, vai dormir e de repente acorda como uma barata. Já pensou você acordar como um inseto, uma barata? É claro que é uma obra que vai trazer uma reflexão filosófica e tudo mais. Só que imagine essa situação, ok? Então vocês conheceram brevemente o Franz Kafka e essa obra, acompanhando um pouco da história de A Metamorfose. Vamos responder o seguinte, observem. Considere o vídeo sobre Franz Kafka, analise a tirinha e responda que efeito de sentido tem a palavra destacada no terceiro quadro. Observem aí. O que você está lendo? A Metamorfose de Franz Kafka. Qual é a sua impressão? Literatura barata. E 2. Pontue a frase abaixo com vírgula, aspas e ponto. Felipe toma banho e sua mãe diz ele quer o banho frio. Opa, sem pontuação, sem sentido. Vamos pontuar. Então vamos conversar sobre as perguntas. Olha só, para que a gente reflita sobre o uso de certas notações em textos. Então vamos ver a tirinha, observe aí novamente. O que você está lendo? A Metamorfose de Franz Kafka. Qual a sua impressão? Literatura barata. Qual é a anotação desse texto? Está no terceiro quadrinho. Nós temos ali a palavra barata em negrito, sendo enfatizada. A palavra barata. E é bem interessante. A gente viu que o Franz Kafka escreveu A Metamorfose e o personagem principal, um viajante caixeiro, um belo dia acorda se sentindo uma barata. Certo? Então, essa é a primeira pista. É o meu conhecimento que eu já tenho sobre essa obra, A Metamorfose. E fazendo uma relação com esse quadrinho, é bem perto do que a nossa aluna lá de Parintins 82 falou. Trazendo uma literatura pobre de texto. Quer dizer, uma literatura barata, que não é cara, é barata, pobre. Mas também usando o humor. Na verdade, o humor para realizar essa tirinha. Vamos então ver a segunda como é que fica. A primeira foi para que a gente visse
o sentido, não é, da notação usada, o negrito, palavra barata. E aqui um desafio simples para que a gente pudesse trabalhar os sinais gráficos, certo? Olha só, nós temos aqui, Felipe toma banho e sua mãe diz ele quer o banho frio. Primeira coisa que a gente tem que desfazer, esse sua não quer dizer a mãe dele, certo? Não quer dizer isso. Vem do verbo suar, ok? Então observem, Felipe toma banho e sua. Ponto. Bem aqui, ó, a gente tem que transformar, claro, né? Vai ficar maiúsculo aqui. Mãe, aí eu vou usar as aspas. Mãe, vírgula, diz ele, vírgula de novo, aspas, ponto. Agora observe, quer dizer, ouça como é que eu vou ler. Felipe toma banho e sua. Sua de suor, de transpirar. Mãe, diz ele, quero banho frio. Tá vendo só como é que fica? Usando a pontuação, é assim como fica. É um desafio, é uma pegadinha, certo? Para você ficar mais atento e antenado, tá ok? Pois é, boa noite, professor Carlos, tudo bem? Tudo bem, professor Felipe? Pois é, a gente está acompanhando a sua aula, muito bem explanada sobre os gráficos. Eu estou aprendendo bastante, acompanhando as variáveis. Muito importante fazer isso. E aí a gente teve na aula de português um assunto interessante, legal também, claro, que foi sobre pontuação e outras notações que aparecem nos textos variados, em que surgem essas notações que justamente indicam sentidos diferentes. Exatamente, as notações gráficas. E você observou na nossa aula o seguinte, observe aí, vamos resumir, que a gente teve o objetivo hoje de compreender ou de notar, de plantar aquela sementinha ali, quanto à análise dessas notações gráficas no texto. Seja aquelas pontuações mais comuns, que são vírgula, ponto, interrogação, exclamação, aspas, reticências, ou também outros recursos. O tamanho da letra, professor, vai indicar alguma coisa, não está ali à toa o tamanho da letra, seja essa letra minúscula. A caixa alta, que é justamente o oposto da letra minúscula, é a letra maiúscula. O itálico, que vai inclinar essa letra, também indicando algo, uma ênfase, que você tem que prestar atenção naquela palavra, porque justamente aquela palavra que está ali em caixa alta ou em itálico é essencial para que você compreenda o sentido que aquele texto quer apresentar. Se é uma ironia, se é um humor, ou outras coisas também, como a gente vai ver no nosso quadrinho final. Mas enfim, mais uma vez, a gente está aqui hoje para compreender sentidos das notações gráficas usadas nos textos, ok? Então, seja vírgula, ponto, interrogação, exclamação, seja o negrito, que é aquela letra que está ali mais forte, mais negra no texto, tudo isso aí indica alguma coisa. Então vamos ver no próximo slide o seguinte, observe. A gente tem sempre que tentar descobrir o sentido. Se esse sentido reforça uma ideia ou se ironiza, se vai reforçar uma ideia, se vai ironizar ou se vai apresentar humor. Observe aí esses quadrinhos aí. Da Turma da Mônica, bastante conhecida e tudo mais.
E os diálogos? Temos ali a Mônica correndo atrás do Cebolinha e do Cascão, com o seu coelho. E o Cebolinha fala o seguinte: eu gostaria de saber como tudo isso começou. Eles estão em fuga, fugindo da Mônica. E aí continua. A Mônica fala: siga aquelas cegonhas. Olha só que exagero, estão até no céu fugindo da Mônica. E a Mônica tentando alcançá-los, não é? Mas aqui, pergunto a vocês. Temos ali no primeiro quadrinho, o primeiro diálogo, que fala o seguinte: eu gostaria de saber como tudo isso começou. E se eu perguntar a você, o que significa a palavra gostaria? Vejam como ela está reforçada pelo negrito. O texto inteiro é sem negrito, não é? E a palavra gostaria está em negrito. A gente compreende uma ênfase. Se eu perguntar a você o que isso significa, o que isso significa afinal? Gostaria, nessa frase aí, em negrito. Observem aí, observem a cartela. Na frase, eu gostaria de saber como tudo isso começou, primeiro quadrinho, por que a palavra da frase está em negrito? Por que essa palavra está em negrito? Justamente para dar ênfase à fala. A gente sabe que gostaria, mas o personagem é infantil, ele ainda troca o R pelo L, e é justamente para dar ênfase à fala do Cebolinha que apresenta essa variação, certo? É esse o sentido, gostaria, para indicar que essa fala é infantilizada, ok? É isso. Essa seria a resposta, tá certo? Espero que vocês tenham aproveitado, né, professor? Esses Verdade. momentos breves da análise, então, até a próxima aula. Boa noite, pessoal.